Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o gorro infantil Criança Feliz. Esse tamanho aqui é para uma criança de 1 a 2 anos de idade. Nós temos duas florzinhas aplicadas aqui na parte de cima. Trabalhei elas aqui com fio colorido. E nós vamos precisar de 2 botões, um para cada uma das flores. Eu gastei 80 gramas para fazer a touca. Foram 68 gramas aqui com fio liso e mais 12 gramas com fio colorido, que usei para fazer 2 mini florzinhas de inverno. Você encontra ela na playlist Flores aqui do nosso canal e também logo abaixo aqui do nosso vídeo. E para fazer o cordão de fechamento aqui na parte de baixo, fiz ele também com fio colorido. E toda a base aqui eu trabalhei com fio liso. Caso você vá fazer a sua touca toda com fio liso, você vai gastar 80 gramas então. A agulha de trabalho é a número 3. Essa aqui eu teci com fio molê da Círculo, mas você também pode trabalhar com a lã de primavera da Cisne, que o tamanho vai dar o mesmo. E depois, para acabamento, eu fiz com uma agulha de tapeçaria. Certinho? Acredito que a videoaula tenha ficado muito bem explicada, mas caso fique alguma dúvida, você deixe uma pergunta nos comentários. E antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal, clique no sininho das notificações para você ficar por dentro sempre de todas as novidades que vão aparecendo aqui no canal. E nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando com suas amigas nas suas redes sociais, ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com a lã molê da Círculo, mas para essa mesma receita você também pode trabalhar com a de primavera da Cisne. A agulha de trabalho é a número 3. Eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 9 correntes. Feita aqui as 9 correntes, eu volto na segunda corrente depois da agulha e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo em cada corrente que tenho aqui na base. Então, finalizei aqui e tem um total de 8 pontos baixos. Vou virar o trabalho, não faço nenhuma corrente, apenas viro e vou trabalhar aqui um ponto baixo no primeiro ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás.
E vou fazendo agora pontos baixos, trabalhando sempre na alça de trás do ponto de base. A alça da frente vai ficando vazia. Fiz aqui novamente 8 pontos baixos. Fica em relevo aqui na frente, que a alça vai sobrando aqui. Viro novamente o trabalho e pegando sempre a alça de trás, nós vamos fazer novamente 8 pontos baixos. Você sempre vai contar aqui 8 pontos baixos. 3, 6, 8. Viro o trabalho e novamente sempre trabalhando na alça de trás. Você faz novamente 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. E 8 pontos baixos. Nós já temos aqui 4 carreiras prontas. Virar aqui para você ver como vai ficando aqui o relevo. Eu vou fazer um total de 64 carreiras. Então, além dessas 4, eu faço outras 60 e volto trabalhando com você. Feita aqui as 64 carreiras, então ficou dessa forma. Esse tamanho aqui da tira que fizemos tem 35 centímetros, certinho? Para começar agora a segunda parte da nossa touca, essa aqui é a parte que vai ficar na frente da touca, que vai ficar virada assim no rosto da criança, ok? Agora, eu vou virar o trabalho aqui de lado e vou trabalhar aqui na lateral das carreiras que fizemos até agora, em apenas uma lateral. Então, vou começar fazendo aqui uma corrente, venho aqui no ponto de base, faço um ponto baixo, passo para o próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, vou trabalhando aqui um ponto baixo para cada uma das carreiras que fizemos. Então, nós trabalhamos aqui um total de 64 carreiras. Então, no final, eu vou trabalhar aqui 64 pontos baixos, um em cada ponto que tenho aqui na base. Eu vou fazer aqui os 64 pontos baixos, aproximar aqui para te mostrar como vai ficando e volto finalizando a carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo o último ponto baixo e fiz aqui na lateral um total de 64 pontos baixos. Então, ficou dessa forma aqui na lateral. Eu vou trabalhar agora sempre aqui nessa lateral que eu trabalhei essa última carreira. Então, faço aqui uma corrente, viro o trabalho. Agora, eu passo a trabalhar as carreiras sempre pegando as duas alcinhas do ponto. Então, aqui no primeiro ponto de base,
faço um ponto baixo, no próximo faço um ponto baixo e vou trabalhando novamente um ponto baixo em cada ponto que tenho aqui nessa lateral. Então, vou fazer novamente um total de 64 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e tenho aqui novamente uma carreira feita com 64 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto de base, eu começo a trabalhar novamente os pontos baixos e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto que tenho aqui na base e no final terei novamente 64 pontos baixos. Eu já estou trabalhando aqui na terceira carreira de pontos baixos aqui nessa outra segunda lateral aqui da nossa touca. Eu vou fazer um total de 16 carreiras, sempre da mesma forma. Então, já fiz aqui, já estou na terceira, completo essa, faço mais 13, sempre fazendo os 64 pontos baixos, aqui um em cada ponto de base. Para virar, eu faço uma corrente, viro e volto fazendo novamente 64 pontos baixos. Serão 16 carreiras e volto trabalhando com você. Terminada aqui a segunda parte da nossa touca, na primeira parte nós fizemos aqui os pontos sanfonados, que vai ficar aqui na frente da touca. Aqui na segunda parte, nós trabalhamos aqui 16 carreiras em pontos baixos. Aqui na largura, nós temos 64 pontos, ok? Então, o que eu vou fazer aqui é vir aqui agora no começo da carreira e vou contar 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, nesse ponto aqui de número 21, eu vou colocar um marcador. Venho aqui no final da carreira e vou contar novamente 21 pontos. São 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nesse ponto aqui de número 21, eu também vou colocar um marcador. Então, vou trabalhar agora na terceira parte da nossa touca, só nesse espaço aqui do meio. Então, aqui eu vou cortar o fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada, puxo para ela não se desmanchar. Venho aqui, depois aqui do primeiro marcador, então, vou começar a trabalhar no ponto de número 22. Vou prender o fio na agulha. Venho aqui no ponto de número 22. Feito aqui o ponto baixo, eu vou trabalhar mais 21 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, não vai ser até nós chegarmos aqui no próximo marcador. Feito aqui os 22 pontos baixos, vão ficar vazios aqui 21 pontos baixos, aqui nessa lateral, e outros 21 pontos baixos aqui na outra lateral. Então, nessa terceira parte, nós vamos trabalhar apenas aqui nesse meio, sempre fazendo
os 22 pontos baixos. Então, para virar, eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, e a partir do primeiro ponto de base, eu vou trabalhar novamente 22 pontos baixos, um em cada ponto de base. Já finalizando aqui, o último ponto baixo, vou abrir aqui para você ver como vai ficando. Nós vamos trabalhando aqui no meio sempre 22 pontos baixos. Então, já fiz duas carreiras, faço novamente uma corrente, viro o trabalho, a partir do primeiro ponto aqui na base, eu vou trabalhar novamente 22 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui um total de 21 carreiras. Então, já estamos aqui trabalhando a carreira. Terminada aqui as 21 carreiras, aqui nessa terceira parte da nossa touca, o que nós vamos fazer agora é unir aqui a lateral. Então, eu vou vir aqui, eu fiz aqui 21 carreiras, e aqui eu também tenho 21 pontos. Então, vou aqui no último ponto da carreira, dessa segunda parte, e vou passar minha agulha aqui pelo ponto. Volto aqui nessa outra parte que eu estava tecendo agora. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Passo para o próximo ponto. Vou pegar aqui os pontos aqui em cada uma das laterais. E vou fazendo pontos baixíssimos aqui, unindo uma lateral à outra. Até aqui no final, trabalhando da mesma forma. Já chegando aqui no final da lateral, faço aqui o último ponto baixíssimo. Quando eu abrir, eu vou ter essa visão aqui da costura. Aqui eu vou cortar o fio. E passo a sobra aqui por dentro da laçada. Venho aqui na outra lateral e vou trabalhar da mesma forma, começando aqui da ponta e trabalhando aqui para a parte de cima. Então, eu vou prender novamente o fio na agulha. Passo a minha agulha aqui, unindo as duas laterais novamente. E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui pela lateral, fazendo os pontos aqui baixíssimos, unindo uma lateral à outra
como fizemos aqui desse outro lado. Eu vou fazer aqui da mesma forma. Já finalizando aqui a costura, eu vou fazendo aqui o último ponto, corto novamente o fio e passo a sobra aqui por dentro da laçada. Eu vou deixar essas sobras aqui por enquanto. Vou virar aqui para você ver como vai ficando já o nosso trabalho. Agora, a nossa touca começa a ganhar forma. Certinho? Então, nós vamos agora iniciar uma carreira trabalhando em pontos altos. Tenho aqui a frente da nossa touca. Vou começar aqui por essa lateral, aqui do início, então, da carreira, já pelo lado do direito. Como as carreiras eram de ida e volta, até você fazer a costura, elas são todas iguais. A partir do momento que você fez a costura, aí a costura fica para o avesso e agora você já identifica qual é a carreira aqui da parte do direito da sua touca. Então, vou começar prendendo aqui o fio na agulha. Venho aqui na pontinha, no primeiro ponto de base. E vou prender aqui fazendo um ponto baixo. E faço mais 2 correntes, para dar altura de um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra deixo na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E no próximo, eu faço a diminuição. Então, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço um outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Agora, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, depois da diminuição, eu trabalho um ponto alto em um ponto de base. No próximo ponto de base, também faço um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer novamente a diminuição. Então, faço aqui o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, a cada 2 pontos altos que você faz, depois você faz uma diminuição. Todos os pontos, sempre um ponto para cada ponto de base. Assim, você vai deixando essa parte aqui, que vai ser a parte de baixo da touca, um pouquinho mais estreita. Vou fazer mais uma vez para você ver. Então, fiz a diminuição, agora faço um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo, novamente um ponto alto. No próximo, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada, fecho todos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral até aqui o final da carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazer aqui o último ponto alto. Então, ficou dessa forma. Fazendo acabamento aqui na parte de baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, e agora vou trabalhar um ponto sanfonado aqui em pontos altos.
Então, no próximo ponto alto que você tem aqui na base, quando você tiver os dois pontos altos fechados juntos, ele vai equivaler a apenas um ponto aqui. Então, eu vou passar a minha agulha aqui de trás para frente, passo aqui pelo ponto, faço a laçada, conduzo o fio e formo aqui um ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, eu passo a minha agulha por trás do fio, do ponto, volto com ela aqui por trás, conduzo o fio e formo um ponto alto em baixo relevo. Passo para o próximo ponto de base e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Então, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, a ponta dela sai aqui na outra lateral, eu conduzo o fio e formo ponto alto em relevo. No próximo, eu faço um ponto alto em baixo relevo. Então, passo a agulha aqui por trás do ponto, volto aqui para trás, conduzo o fio e formo ponto alto em baixo relevo. Então, vão ficando uns pontos atrás e outro na frente. Vai ficando assim. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda essa lateral que estamos trabalhando, que fizemos aqui os pontos altos, e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui o último ponto em baixo relevo, ponto alto em baixo relevo, e no último ponto que tenho aqui na base, que são essas correntinhas, eu vou fazer apenas o ponto alto, sem fazer relevo nele. Então, ficou dessa forma. Quando você virar aqui para frente, você terá essa visão. Agora, nós vamos trabalhar uma outra carreira aqui em relevo novamente. Então, vou fazer as 3 correntes, vou virar nossa touca aqui agora para o direito e vou acompanhar agora a sequência aqui da posição dos pontos. Então, próximo ponto que eu tenho, quando eu virei, ele fica em alto relevo. Então, trabalho aqui um ponto também em alto relevo. O próximo ponto já vai ser um em baixo relevo. Então, faço o ponto alto em baixo relevo. O próximo ponto que tenho na base vai ser novamente aqui em relevo. Então, eu trabalho aqui um ponto alto em relevo. Próximo ponto que tenho na base é em baixo relevo. Então, faço aqui um ponto alto em baixo relevo. E vou fazer essa mesma sequência novamente aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto em baixo relevo. No último ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar esse fio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada. Eu tenho 2 sobras aqui nessa lateral. Eu vou aproximar aqui uma sobra da outra. Trago ela aqui um pouquinho para a parte mais interna. Com uma sobra aqui, uma do lado da outra,
Aqui eu vou fazer uma sequência de 3 nós. O primeiro eu deixo firme, sem repuxar o ponto de base. Os outros 2 eu faço bem firmes. Feito aqui o nó, eu vou cortar aqui essas 2 sobras. Essa outra aqui desse lado que está sozinha, eu vou colocar aqui em uma agulha de tapeçaria. Passo aqui pelos pontos de base. Faço aqui um nozinho. Passando aqui a agulha por dentro da laçada. Vou colocar a sobra novamente aqui dentro dessa agulha. Já passo a agulha aqui pelos pontos de base. Então, com as sobras aqui dentro do ponto de base, agora eu corto aqui o excesso. Essas que tenho aqui nessa parte, eu vou aplicar depois a florzinha e faço o acabamento, essas aqui internas. Antes de aplicarmos a florzinha, eu vou fazer o cordão que nós vamos colocar aqui nessa parte de baixo. Vou trabalhar agora com a sobra de fio colorido, mas caso você queira, você pode continuar trabalhando com o mesmo fio que você está tecendo a sua touca. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha, faço 4 correntes, volto aqui na primeira corrente e vou fazer aqui um ponto alto. Nessa mesma corrente de base, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, fica assim, viro aqui na parte de trás, vou aqui nessas correntes iniciais que fizemos aqui para virar, nessa corrente de cima, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, formamos aqui um ponto pipoca. Agora, eu vou trabalhar aqui as correntes e vou fazer um total de 150 correntes. Feita aqui as 150 correntes, eu vou voltar aqui na 4ª corrente, depois da agulha. E aqui eu faço um ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Viro aqui por trás, venho aqui nessa corrente que tenho aqui em cima e prendo aqui com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Vai ficar fechadinho aqui, da mesma forma que fizemos nesse início aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Passo aqui a sobra por dentro da laçada. Vou colocar essa sobra aqui dentro da agulha. Passo aqui por dentro. Pego os pontos aqui laterais, aqui na parte de trás.
Vou fazer um nozinho aqui, fechando. Que vai ficar assim na ponta. Passo a sobra aqui por dentro, entre os pontos. Volto com ela aqui no meio. E agora eu corto aqui essa sobra. Então, depois você nem vai ver nenhuma sobra aqui. Onde nós iniciamos, eu vou fazer da mesma forma. Coloco aqui por dentro da agulha. Venho aqui por trás e vou pegar uma lateral e a outra. Que vou fechar aqui por dentro. Passo aqui a agulha por dentro da laçada. E agora, eu passo a agulha aqui por dentro dos pontos. Conduzindo a sobra aqui por dentro. Volto aqui nesse meio, passo novamente. Então, ficou dessa forma aqui na ponta. Formamos duas bolinhas aqui. Agora, eu vou colocar aqui na touca. Eu vou passar aqui por dentro desses pontos altos em relevo. E vou passar aqui, contornar aqui toda a nossa touca. Com o nosso cordão de correntinhas aqui já passado, então, ficou dessa forma aqui na parte de baixo. Aqui na parte de cima, junto aqui, nessa parte aqui de cima, eu vou fazer o aplique da florzinha. Então, aqui eu vou colocar uma florzinha em cada uma das laterais. Essa florzinha que eu vou usar aqui é a mini florzinha de inverno. Estou colocando o link dela logo abaixo aqui do nosso vídeo. E você encontra ela também na playlist Flores aqui do nosso canal. Eu fiz a florzinha, deixei as duas sobras aqui. Essa aqui é a sobra do círculo mágico e a sobra final. Passei o botão aqui, aproveitando já a sobra final aqui da flor. E agora, vou colocá-la nessa posição. Então, eu vou pegar essas duas sobras, coloco ela aqui na lateral, pego a minha agulha, passo aqui pelo ponto, é a segunda carreira, terceira carreira aqui que tenho aqui depois da costura. Então, aqui eu vou passar uma das sobras da flor, trazendo ela aqui para a parte interna. Eu salto 2 pontos, mais ou menos. Aqui, vou trazer a outra sobra. Então, vai ficar aqui na parte interna, você vai ter essa visão. E aqui na parte da frente, vai ficar assim. Então, feito isso aqui, eu venho aqui por dentro. Vou fazer aqui uma sequência de 3 nós bem firmes. E agora, eu corto a sobra.
Vou aproveitar que vou também fazer a mesma sequência com essa lateral aqui, onde eu tenho as duas sobras juntas. Faço a sequência dos 3 nós e corto. Vou pegar outra florzinha, coloco aqui na outra lateral e vou fazer aqui a mesma sequência. Depois de aplicar aqui a última florzinha, eu tenho uma sobra ainda de fio aqui da última costura. Vou colocar na agulha de tapeçaria, passo aqui por esse espaço onde eu fiz a costura. Se você tiver mais alguma sobra na sua touca, você vai arrematar da mesma forma. Se for 2 sobras juntos, você pode fazer a sequência dos 3 nós, quando elas estiverem uma do lado da outra. E se for apenas uma sobra, você vai colocar na agulha, passar pelos pontos de base, fazer um nozinho, passa em outros pontos e depois corta o excesso. Então, depois de finalizada, aqui na parte de cima da nossa touca ficou dessa forma. Olhando pela lateral, você terá essa visão. Aqui na parte de baixo atrás. Depois, você vai colocar no seu bebê. E aqui embaixo, depois você vai dar aqui um lacinho. Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixe uma pergunta nos comentários que vou respondendo sempre que possível. Antes de finalizarmos, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito em nosso canal para se inscrever. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando com suas amigas. Certinho, meninas? Nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!